Jornal da Rede Alesp. E agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente recebe nos nossos estúdios a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, sempre um prazer tê-la aqui conosco, conversando com o nosso público da Rede Alesp e aqui nos nossos estúdios, que a senhora já conhece, os novos estúdios. Obrigada pelo convite, desejo uma boa semana a toda a equipe da Rede Alesp, a todos que nos acompanham também. Semana dura, né? Semana de embates. Eu passei o feriado conversando com colegas sobre a necessidade de a casa tomar um pouco as rédeas do que vem acontecendo no nosso estado. Quero deixar muito claro, e todo mundo sabe, que eu nunca fui uma negacionista, né? Eu reconheço a gravidade da doença que nós estamos enfrentando. Tenho pedido e aproveito essa oportunidade para implorar que as pessoas tenham um comportamento responsável, né, que usem a máscara. Eu só tirei a hora que eu entrei aqui, né? Mesmo na tribuna eu tenho feito uso da máscara constantemente. Levem seu alquinho, evitem aglomeração. Então esse comportamento responsável, ele é determinante mesmo com as vacinas. Então assim, eu não sou uma negacionista. Apoiei, né, abertamente o primeiro fechamento determinado pelo governador. No entanto, aquele fechamento fez sentido, né? Por quê? Porque nós precisávamos de tempo para preparar o sistema de saúde, para podermos entender o que é que nós estávamos enfrentando. Muitos recursos foram liberados pelo governo federal, pela Assembleia, né? A única casa legislativa em que os parlamentares cortaram 30% do próprio salário, 40% das verbas de gabinete. Eu nunca usei nem 10% da minha, mas muitos colegas usavam 100%, abriram mão de 40%. Nós liberamos o fundo da Alesp, muito dinheiro foi liberado, né? O governo entendeu, por investir em hospitais de campanha, que ficaram muito aquém da sua capacidade e foram desmontados em 2 meses de uso. Desde o primeiro momento eu disse, invistam nos equipamentos permanentes, invistam nos hospitais que já existem. Não concordaram comigo, eu respeito. O problema é o seguinte, agora decidiram, porque o sistema de saúde, eles dizem que não tem condições de absorver a segunda onda, fechar tudo de novo. E abrir de novo o hospital de campanha, que é um empreendimento onde se gastam milhões. E a CPI das quarteirizações mostrou isso aqui. Então é o seguinte, desta vez eu entendo que a Assembleia não pode baixar a cabeça. Eu conversei com colegas de vários partidos, obviamente numa casa democrática alguns concordam, outros discordam, mas eu aproveito esse espaço aqui para convidar aqueles colegas que entendem, né, que é um abuso de autoridade fechar os estabelecimentos, levando a uma demissão em massa, a uma quebradeira em massa, né? A destruição do estado de São Paulo. Aqueles colegas que vêm dessa forma, eu peço que me procurem, porque eu quero montar uma comitiva para nós conversarmos com o governador respeitosamente. Eu não estou aqui dizendo que ele não tenha boa intenção, não é isso. Eu só estou dizendo, e não tenho medo de dizer, que ele não pode se pautar por uma visão exclusiva de um grupo de iluminados, né, que não foram votados, que não foram eleitos pela população. Ele tem que ouvir os parlamentares, ele tem que ouvir, e as decisões não podem ser tomadas exclusivamente sob um aspecto, né? Nós temos aí um aumento nos índices criminais, assaltos aumentaram, homicídios aumentaram, nossos jovens estão ociosos, passíveis de serem cooptados pelo crime organizado. Então, assim, o problema é muito mais complexo do que a falta de leitos, que, a meu ver, com o dinheiro que foi liberado, é algo inadmissível no estado de São Paulo. Não podemos comparar, com todo respeito aos outros estados da federação, não podemos comparar São Paulo com os demais estados, porque nós temos uma malha de equipamentos, né, hospitalares, que ultrapassa muitos países europeus. São Paulo, se comparado com países de primeiro mundo,
tem uma estrutura médica, uma estrutura de saúde que ultrapassa. Então, quebrar todo mundo para dizer que vai faltar leito, depois de todo o dinheiro que nós liberamos, é um argumento que não me convence. E justamente, deputada, na semana que vem, estávamos falando agora com a Priscila, retomam os trabalhos aqui na LESP, né? Aqui dentro, como a senhora disse, né? A senhora e os outros deputados estão trabalhando também nesse período, a senhora já conversou com alguns. Semana passada, aqui no Jornal da Rede Alesp mesmo, o deputado Vinícius Camarinha falou de uma possível CPI pró-vacina, enfim. A senhora acredita que a partir do dia 1º de fevereiro, nas discussões em plenário, a pauta será vacina e destinação de verbas? Dentro disso que a senhora está falando? Não, a pauta tem que ser impedir que o governador atue pela própria cabeça e com base no que dizem 6, 7 iluminados. Entendeu? Nós fomos eleitos. Entendeu? A pauta tem que ser essa. E eu acho que não dá para esperar 1º de fevereiro. Tem que ser já. Entendeu? Eu convoco os colegas, convido os colegas a refletirem sobre a irracionalidade que nós estamos vivenciando. O negacionismo do presidente da República é inadmissível. Falei isso desde o primeiro momento. Então não tem nada a ver com bolsonarismo, dorismo aqui, não tem nada a ver. Aliás, essa dualidade está acabando com o país. Agora, olhar apenas para a questão, né, do sistema de saúde, que me parece uma ficção, porque foi muito dinheiro liberado e as escolhas foram mal feitas. Esquecendo a manutenção de empregos, esquecendo a manutenção de estabelecimentos, entendeu? Esquecendo o impacto que isso vai ter na criminalidade. A Casa Legislativa não pode ficar calada. É muita subserviência, entendeu? E eu tenho conversado com colegas da base que me deram razão reservadamente. Agora eu estou pedindo que eles se manifestem publicamente, porque não adianta só falar no reservado. É necessário ter uma frente, efetivamente, que não é para atacar o governador, hein? Eu não estou aqui falando contra, não tem nada de partidarismo aqui, mas é para ajudar a tomar as decisões. O quadro é muito sério, o contexto é muito complexo, nós não podemos ficar discutindo apenas aquilo que o governador entende que nós temos que discutir. Vai muito além de vacinas. E a senhora acredita que com essa volta, a partir da semana que vem, com essa interlocução que a senhora está fazendo antes dessa retomada, há alguma possibilidade de uma data próxima já ter essa comitiva para essas conversas com o governador? Ainda está muito embrionário isso? Não, eu gostaria de já ir agora, quarta ou quinta, hoje é terça. Sim. Eu quero ver com quem eu encontro aqui dentro para conversar. Amanhã eu vou dedicar meu dia inteiro a isso, entendeu? Acho que quinta-feira seria um bom dia. Porque não pode, o poder legislativo não pode ser subserviente. A divisão dos poderes está prevista na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Eu tenho legitimidade para falar porque eu não sou negacionista, eu estou desde o princípio apoiando as medidas, nós liberamos muitos dinheiros, entendeu? E agora tem alas de hospitais sendo fechadas, cortou verba da saúde. Que prioridade de saúde é essa? Com um monte de corte e fechando estabelecimento para a gente ter demissão em massa. O que é isso? E ninguém pergunta. E os deputados ficam calados. Fecha isso aqui, caramba! Outra questão muito em voga, deputada, dentro da sua fala também, é essa questão da vacinação, né? Que acabou ficando, de um certo modo, polarizada. Qual que é a sua visão sobre essa questão de vacinação e o quanto também, nesse sentido, os parlamentares e a volta aos trabalhos dos parlamentares pode ajudar nessa questão de vacinação aqui no estado de São Paulo? Não pode ter visão fechada, entendeu? Então, assim, a vacinação é importante, eu defendo a vacinação, sim, mas nós não podemos ficar parados esperando 1, 2 anos até todo mundo ser vacinado, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar em várias frentes. Primeira frente, a prevenção pelo comportamento. Cadê o decreto revogando o carnaval, inclusive o feriado? Porque quando mantém o feriado, vai todo mundo para a praia. Então, as ações são muito incompatíveis, são muito irracionais.
Vamos cancelar o carnaval, entendeu? O povo tem que se conscientizar que não pode ter bloquinho, que não pode ter balada, que não pode ter desfile, não pode ter aglomeração. Isso é um comportamento responsável preventivo. Ao lado, ou seja, vamos trabalhar para ter mais vacinas, diferentes vacinas, distribuídas com mais agilidade, né? E as pessoas que já estão doentes, vou repetir, as pessoas que já estão doentes, não estou falando de distribuir remédio para evitar a Covid, porque não existe remédio que evite Covid. As pessoas que já estão doentes precisam ser tratadas com os medicamentos que vêm sendo aplicados desde o início da pandemia com sucesso, porque hoje ninguém pode mais falar isso aí, né? Com sucesso. Hoje mesmo a OMS reconheceu a importância dos anticoagulantes no tratamento da Covid. Pessoas já doentes, não é prevenção, doentes. Hoje a OMS reconheceu. Eu me curei com coagulante em março. Quando eu falava em entrevista, um monte de gente me escrevia que eu estava falando contra a ciência. Que brincadeira é essa? Agora, a OMS está atrasada e o que os nossos médicos fazem com sucesso fica proibido pela grande imprensa? O soro que o Butantan desenvolveu. Butantan é referência mundial para soro. Por que todo mundo se apegou às vacinas, que são importantes, e ninguém fala do soro? Será que é porque o soro é barato? Será que é porque não tem grande laboratório por trás? Eu não sei. Eu quero entender a lógica. Entendeu? Eu quero entender por que não tem autoridade brigando por esse soro. Só eu. Já oficiei Butantan, já oficiei Anvisa, eu já leio nas redes, falo em todas as entrevistas. Hoje um jornalista, com a graça de Deus, fez um texto no jornal Agora. Entendeu? A gente tem que entender, porque assim, para vacina, teve uma correria danada, tudo pode, porque é emergência. Um soro, não. Entendeu? E o soro, ele é aplicado em pessoas que já estão doentes. Nós estamos perdendo vidas abaciadas. Vamos tentar usar esse soro num ambiente controlado, hospitalar, hospital universitário, acompanhado por equipes com capacidade de atender. Então, assim, é uma rapidez para umas coisas, para outras não. Então, aí eu começo a discutir se o interesse é mesmo a saúde. E a senhora, desde o início da fala, tocou num ponto central de consciência, né? A senhora abriu a sua fala falando justamente dessa consciência das pessoas de se adequarem a essa nova realidade do plano que foi determinado, das localidades, apesar, né, dos pesares que a senhora elencou agora. Mas nesse momento, trabalhar com a consciência das pessoas que às vezes não entendem os pormenores da situação, não é mais difícil? Não, mas esse é o nosso papel, entendeu? Esse é o nosso papel, é olhar para as pessoas e dizer, olha, a doença é grave, a doença existe, porque ainda tem gente que acha que não existe, a doença existe, a doença mata pessoas nas mais várias faixas etárias, a doença deixa sequelas. Inclusive recebi um e-mail este fim de semana de um professor da rede pública noticiando que um colega dele está internado, né, num hospital. Poxa vida, queria lembrar o nome do hospital agora, mas é um hospital público, eu vou inclusive falar na ouvidoria agora, saindo daqui. Ele não tem família, está completamente sequelado pela Covid, vai receber alta e não tem para onde ir. Então, assim, são problemas gravíssimos que nós estamos enfrentando em virtude de uma doença nova que está desafiando o mundo. Então, assim, não é razoável que as pessoas, por questões de política, sigam, né, se negando a adotar comportamentos preventivos. Eu ouvi de pessoas, eu tenho que viver. Se não tem festa em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro participar de festas. Desculpa, é um comportamento que prejudica a própria pessoa, a sua família e a coletividade. Então, em nenhum momento eu fui negacionista. O que eu não posso admitir é que as decisões sejam tomadas sem olhar o todo. A senhora falou agora sobre essa questão econômica, né, de fechar novamente comércios e serviços. Eu gostaria
da análise da senhora com relação à volta às aulas, que é uma preocupação de muitos pais, preocupação também dos professores. Muitos sindicatos também pediram para que os professores pudessem ser vacinados antes, para essa retomada. O problema é o seguinte, se houvesse as vacinas, eu defenderia a prioridade dos professores, tá? Então, não estou contra esta prioridade. Entendo, sim, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. O problema é o seguinte, não há vacinas suficientes. Eu até tenho uma visão diferente das prioridades que estão sendo dadas. Eu acho que os mais idosos que podem ficar nas suas residências não deveriam ser os primeiros a serem vacinados. Eu falo isso sabendo que vou apanhar, entendeu? Mas nós teríamos que vacinar aqueles que estão no fronte, os que estão na rua, entendeu? Mas tudo bem, entenderam de outra forma, né? Eu respeito. Não temos vacinas para os professores agora. Voltar em novembro, em dezembro, quando os professores diziam não tem sentido, já foi o ano inteiro, voltar agora para depois parar, eu concordei com os professores, não tinha racionalidade. Mas não voltar agora também não tem racionalidade. Por quê? Porque os textos mostram, o Brasil foi o país que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Mesmo os países que defendem o lockdown absoluto, abriram as escolas em menos tempo do que o Brasil. Estudo da Unicef mostra, né, que esse lockdown vai prejudicar as crianças muito mais do que a própria pandemia. Seja pelas carências econômicas, né, com os desempregos dos pais, seja pela falta de instrução e preparo para a vida futura. Ao lado disso, nós temos um problema de saúde mental de crianças e adolescentes. Os médicos já estão percebendo uma procura maior por psicólogos, por psiquiatras, essas crianças segregadas. Então, isso é uma realidade, né? E além, as crianças mais carentes ficam mais suscetíveis a serem cooptadas pelo crime. Então, só tem lado negativo. Desculpa, eles estão há 1 ano recebendo, né, trabalhando parcialmente, eles têm que voltar a trabalhar. Chega de passar a mão na cabeça. O desembargador que falou esse fim de semana e já querem processar o homem lá no Mato Grosso, né, que o Poder Judiciário também tem que dar o exemplo, sabe? O homem tem razão, meu Deus do céu. Nós não estamos negando a doença, nós não estamos propagando nenhum tipo de tratamento milagroso, nós sabemos que não há nada ainda cientificamente certeiro, né? Nós não estamos orientando comportamentos contrários à lei ou contrários à prevenção, não é nada disso. Mas as pessoas que têm os seus recebimentos garantidos no fim do mês têm obrigação de trabalhar. Poder Judiciário praticamente parado. Processos de adoção, que é uma das minhas pautas, sim, parados. As crianças nas instituições. Não marca a entrevista com o psicólogo, não marca a entrevista com o assistente, porque não pode ser presencial. Desculpa, gente, isso aí é serviço essencial. E o salário cai no fim do mês. Entendeu? E o salário cai no fim do mês. Desculpa, vamos ter que enfrentar com responsabilidade. Sou contra voltar solenidades. Sou contra voltar aquelas cerimônias inúteis, que inclusive acontecem aos montes aqui dentro. Entendeu? Perda de tempo. Sou contra, não é hora. Entendeu? Agora, trabalho para a sociedade girar, para os empregos serem mantidos, já passou da hora, gente. Não dá mais. Entendeu? Não dá mais. É preciso rever, né, as questões. A senhora falou sobre essa questão da adoção. Até eu gostaria só sair um pouquinho dessa questão da Covid e falar sobre essa questão do projeto da senhora. A senhora falou, né? Se antes as famílias já estavam, talvez, desestimuladas pela demora, né, nessa questão, pelo que a senhora disse agora, com essa questão da justiça, que paralisou muitas questões, ficou um pouco pior essa situação das crianças que ficam, entre aspas, né, ali esperando o momento de ter uma nova família. Não, e vão, eu sei que todo mundo ri quando eu falo isso, mas essas crianças vão envelhecendo nos abrigos, nas famílias provisórias, que são as acolhedoras. E ao envelhecerem nessa situação transitória, elas têm menos chances de serem adotadas, né,
que aí é uma situação definitiva. Então, assim, não é possível. A Constituição Federal coloca a criança como prioridade absoluta. E as políticas públicas no país parece que fazem o contrário. Sabe? Criança não é prioridade. Os processos de adoção tinham que estar a todo vapor nesse período, até para desinstitucionalizar. Está tudo parado. Então, assim, o desembargador que está sendo metralhado pela imprensa, e eu já vi, eu não sei se foi a ordem ou foi um grupo de advogados querendo processar o homem tem razão. Agora, isso que a senhora fala até toca no ponto assim, se nós que estamos com as nossas famílias, com os nossos filhos em casa, nessa questão do impacto mental e psicológico que todo mundo sofreu nesse último ano, imagina então essas crianças que vão sentindo os meses passando, não que elas não estejam bem acolhidas nesses locais onde estão, mas uma coisa é você estar em família, outra coisa é você estar em instituição num momento como esse. Parece que potencializa o lado negativo. Não, sim, e assim, é normal, né? Ah, não, estamos no home office, não posso fazer as entrevistas. Ah, é a pandemia, chega, gente, entendeu? Bota a máscara, o povo tá no metrô, o povo tá no ônibus, a meninada tá fazendo serviço de motoboy. E aí, quem ganha 100 pau por mês, garantido, né, que já é contra o teto, acima do teto, tá em casa? Chega, gente. Nós vamos ter que enfrentar, entendeu? Eu não estou falando para desrespeitar as normas de prevenção. Para fazer carnaval tem que ser cancelado, inclusive o feriado. Porque senão o povo vai todo para a praia infectar o litoral, entendeu? Então é grave. Mas existem medidas que podem ser tomadas sem parar a sociedade. E que nesse momento é o que a deputada Janaína Pascoal conversa com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp sobre essa visão nesse momento, né, desse segundo placar, para contextualizar, para quem talvez está chegando agora e por hora. Na última sexta-feira, o governo do estado de São Paulo reavaliou a questão do Plano São Paulo em todo o estado. O que acontece agora? De segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 6 da manhã, nós estamos na fase vermelha, onde só os serviços essenciais elencados no plano podem funcionar. E de sábado e domingo, a partir desse sábado e domingo, só os serviços essenciais podem funcionar. Então, grandes comércios, shoppings e afins, academias não podem funcionar nessa fase vermelha. Outras cidades do estado de São Paulo, durante o dia, entre 6 da manhã e 8 da noite, ou estão também na fase vermelha, porque voltaram, ou estão na fase laranja, que tem aí uma diminuição de tempo aberto e também de pessoas dentro dos locais. É por isso que a deputada Janaína Pascoal está aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp, colocando para vocês aí em casa qual é a visão dela deste momento. Se a lógica é não aglomerar, estende o período de funcionamento. Não restringe. Entendeu? Restringe o período de funcionamento das academias. Ué, a tendência é aglomerar. Estende o período. Deixa funcionar o tempo que quiser, 24 horas. Vai pulverizar. Então, assim, é tudo feito contra a racionalidade. Por quê, gente? Entendeu? Parece que quer quebrar. Eu não paro de receber e-mail de professor de educação física, professor de academia desempregado. Não estou fazendo aqui um discurso pró-estabelecimentos, né? Porque vai vir algum maluco dizer pró-capital. Não, é pró-emprego. É pró-povo. Entendeu? Porque é fácil defender o povo que tem salário garantido. Entende? Eu encontrei um garçom, ele é chefe de garçons no estabelecimento que ele trabalha. Ele falou, doutora, como todo mundo aqui trabalha direito, nós estamos fazendo uma lista daqueles que dependem menos do emprego ou porque não têm filhos, e nós vamos ter que demitir. A gente vai fazer uma conta de chegada e vai ter que demitir. Ninguém merece ser demitido, mas nós não temos mais o que fazer. Porque a gente ganha um pouquinho para poder compensar no sábado à noite, na sexta à noite.
Porque quando ele mandou fechar, que lógica tem isso? Estabelecimento com álcool na porta, com mesas alternadas, todo mundo com máscara, às vezes com aquele negócio, o face shield em cima da máscara. Você vai num quilo, você põe luvinha. Sabe, tá penalizando quem cumpre as normas. Por quê? Na última sexta-feira, até aqui em São Paulo, nós tivemos uma movimentação de restaurantes e bares justamente reivindicando essa questão. Então, a questão dos bares, eu faço aqui uma diferenciação. Tá. Porque eu mesma vejo muitos bares que permitem que as pessoas fiquem em pé na calçada, todas sem máscaras, bebendo aglomeradas. Aí é outra história. Mas poderia ter uma fiscalização para estas situações e não penalizar aqueles que cumprem todos os protocolos. Entendeu? Então, assim, passa-se a régua. Né? Não, vamos punir todo mundo. Tá errado. Porque quem está sendo punido é o povo que vai ficar sem emprego. Então, é essa outra questão que a senhora falou agora no final. O fiscalizar para que as pessoas cumpram, para que outras não paguem por essas que não fazem. Que é o que está acontecendo. E outra, olha o irracional da situação. O governador mandou um projeto para cá, nós defendemos, né, em parte, dizendo que precisava de recursos para poder manter o Estado, diminuir os incentivos fiscais. E agora ele não deixa o povo trabalhar? Como é que esse povo vai pagar os tributos? Então são medidas absolutamente contraditórias. Um país, um estado, uma cidade precisa ter um pouco de segurança para conseguir funcionar, sabe? Esse pessoal que fez manifestação, o que eles disseram? A gente é avisado no dia, nós já compramos alimentos que são perecíveis, ou tem que doar, ou tem que jogar, ou tem que ver quem vai comer, sabe? Não é assim. Não é assim. Esta casa precisa se posicionar. E, deputada, daqui a pouco tem uma coletiva do governo do estado de São Paulo, eu preciso encerrar com a senhora, Claro. Mas eu agradeço imensamente a sua contribuição aqui. A deputada tem sempre canal aberto aqui na Rede Alesp e conversa muito com você que está em casa sobre essas questões. Mas para a gente finalizar, gostaria que, apesar desse momento difícil que nós estamos passando na economia, na saúde, o que a senhora imagina para 2021 e como as pessoas podem contar com a senhora, então, esse ano aqui no Parlamento? Podem contar com uma pessoa independente. Quando o presidente acertar, eu vou elogiar. Quando o governador acertar, eu vou elogiar. Prefeito, idem. Quando eu entender que está errado, ou um ou outro, eu vou me manifestar, né? Eu não tenho, assim, compromisso no sentido de subserviência a nenhum líder, nenhum político e nenhum partido. Eu estou trabalhando conforme o que eu entendo que é melhor para a população. Por isso, num primeiro momento, entendi que tinha justificativa fechar, hoje não tem justificativa e eu não vou me calar pela pressão da imprensa, pela pressão de grupos. Eu vou falar sempre o que eu entendo que é o certo. Aí o povo julga se acha que eu estou certa ou errada, né? Porque esse direito ao julgamento popular, ele é inalienável. É isso. Aproveitando a senhora aqui, ainda antes de começar a coletiva, que ainda não se iniciou, a opinião da senhora, que é sempre muito contundente com relação ao que está acontecendo no Amazonas. Eu sei que é um outro estado, mas, enfim, faz parte do nosso Brasil. O estado mandou alguns bebês até aqui para o estado de São Paulo para poder ter a continuidade no tratamento, bebês prematuros. Qual que é a visão da senhora do que acontece lá? É uma questão não só política, é uma questão que as pessoas também descumpriram muitas das regras? Veja, eu acho muito conveniente culpar as pessoas, né? As pessoas descumpriram muitas das regras em vários lugares. Peço encarecidamente que se conscientizem, né? Que nós estamos enfrentando uma situação grave, que tomem as cautelas. Mas tudo indica que houve ali algum tipo de desvio, não sei a quem atribuir. O Ministério Público Federal instaurou procedimento para investigar.
se foi na esfera municipal, na esfera estadual, mas assim, não tomaram as medidas necessárias para preparar. Tem várias informações, né, questionando inclusive a aquisição de respiradores, quando liberaram os vários recursos, né, para combate do Covid. Então, assim, existe um inquérito para apurar. Neste fim de semana, a Procuradoria-Geral da República também instaurou um inquérito para avaliar o papel do ministro. Né? É óbvio que as autoridades vão avaliar. Eu não tenho acesso a todos os documentos, mas não me parece, num primeiro momento, justo querer culpar o ministro pelo que aconteceu na ponta. Porque o nosso sistema ele é todo organizado de forma que a União distribui os recursos, né? E são os estados e municípios que devem bem utilizar esses recursos. Então, eu não consigo ver, num primeiro momento, responsabilidade nem do ministro, nem do presidente. Não neste caso, tá? O presidente, eu falo desde o princípio, teria que rever o seu comportamento, porque ele acaba dando mau exemplo, né? Daí a dizer que isso é um crime de responsabilidade, para mim, na minha avaliação, não é. É condenável, mas não me parece que seja um crime de responsabilidade. Quem sabe ele põe a mão na consciência e entende que ele tem um papel muito relevante e que ele conseguiria convencer mais pessoas, até da necessidade da sociedade funcionar e ajudar nesse funcionamento, se ele desse exemplo, né, de comportamento preventivo. Se a gente quer que a escola volte, que o comércio volte, que as academias, os restaurantes voltem, precisamos ser responsáveis, né? Aquilo que a gente pode evitar na circulação do vírus. Perfeito. Então, agradeço novamente a deputada Janaína Pascoal pelos seus esclarecimentos, suas atribuições aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bem-vinda, deputada. Obrigada.